Então, pessoal, tá aí o nosso convidado de hoje aí, Rosenberg Rocha, que vai falar sobre a aplicação da ISO 45001 no cenário brasileiro e a comparação com norma regulamentadora, né, de higiene ocupacional. O Rosenberg Rocha, que ele é técnico em segurança do trabalho, ele é engenheiro de produção, ele é higienista ocupacional, ele é técnico de higiene ocupacional também, é engenheiro de segurança e autor dos livros A Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos, foi publicado aqui no Brasil, alguns anos atrás, aí, que eu tive o prazer de estar presente na publicação do livro. E, recentemente, ele publicou na Europa o livro A Higiene Ocupacional Sem Fronteiras, né? Não é isso? E ele é nosso convidado de hoje, que vai falar, então, sobre a ISO 45001 no cenário brasileiro e a comparação com normas de higiene ocupacional. Rosenberg, pode se reapresentar aí, eu já começar a introduzir o assunto. Fique à vontade. Ok, obrigado, Thiago, pelo convite, né, para a participação das suas lives. O seu canal, bem como a instituição que você representa, tem grande importância e grande valia no cenário nacional e na parte de higiene ocupacional, uma das referências. Então é sempre bom participar de canais que possam fazer com que as outras pessoas também nos ajudem e ampliem o conhecimento. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Com relação ao tema, a ISO 45001, até tenho ela em mãos aqui, então, ela fala exatamente sobre o sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança. Basicamente, é um sistema de gestão de SSO que, se a gente for observar numa junção, numa comparação com a legislação brasileira, principalmente a atual, a gente vai encontrar muita similaridade com a espinha dorsal do que se pede na ISO com as normas que foram alteradas, principalmente, nesse caso, já a primeira norma das tantas normas regulamentadoras que tem, NR1. Então, quando a gente fala de um sistema de gestão, né, todo o sistema da ISO, e essa ISO aqui que eu tenho em mãos, é a primeira edição de 12 de março de 2018. Me reservo até, caso tenha alguma alteração, acredito que não, mas se tem alguma alteração dessa aqui sendo a primeira edição, né, dessa norma. Então, quando a gente observa o campo dessa norma, ela é uma norma de sistema de gestão. Fazendo comparativo com a NR1, por exemplo, é uma observação direta sobre os riscos ocupacionais inerentes àquela unidade de processo, aquele tipo de indústria ou atividade de negócio. Então, ela traz todas as diretrizes básicas que a empresa, o profissional de SST, o profissional de higiene ocupacional, o profissional de ergonomia, precisa observar sob o ponto de vista de gestão continuada. Então, quando a gente observa o ponto de vista de gestão continuada, a gente vai para uma linha de raciocínio de PDCA, Plan, Do, Check and Act. Então, essa linha de raciocínio do PDCA, que originalmente é vista na ISO 9001 de sistema de qualidade, ela traz aquela espinha dorsal para dentro da ISO 45001. E, por consequência, a gente visualiza, de certa forma, com a nossa receita, a receita brasileira, isso dentro de um critério regulatório hoje em dia. Critério regulatório esse dado pelas NRs. Então, a partir do momento que a NR1 vem, e você acompanha o seu canal, acompanha o que você vem abordando aí nas redes sociais perante o tema GRO, PGR, então esses assuntos acabam se conectando, se entrelaçando. Então, a partir do momento que uma empresa, e nesse caso, as empresas certificadas, já possuem essa mentalidade de gestão, o processo nosso, como profissional de SST, profissional de higiene ocupacional, ele tende a ser mais fácil, tende a ser menos dispendioso, sob o ponto de vista da gestão, sob o ponto de vista da conscientização, sob o ponto de vista do caráter preventivo, entendendo também que o caráter preventivo não é aquela questão de um engenheiro de segurança que é um super-homem, que é um técnico de segurança que
é um super-homem que vai estar ali protegendo todo mundo. Não. A prevenção, ela é um caráter de todos que fazem parte daquela unidade de negócio. Uma vez que aquele empregado e aquele empregador fazem parte da unidade de negócio, tanto empregado quanto empregador fazem parte do mesmo conceito, dividem esse mesmo conceito de caráter preventivo. A prevenção ela é feita por mim, por você, Tiago, e por todos os colaboradores que permeiam aquele processo. Então, a ISO 45001, ao meu ver, ela vem com um critério muito claro de estruturação técnica de gestão. Então, falando exatamente os conceitos de empregador, empregado, partes interessadas, que aqui, como está em inglês, chama de stakeholders. Então, quando a gente fala de stakeholders, a gente vai falar das partes interessadas dentro de um processo de gestão que elas vão estar com várias figuras para um único ponto. Exemplo, se você tem uma situação de ruído elevado dentro de um processo produtivo, vários stakeholders estão observando aquilo ali, porque são várias partes interessadas. Sob o ponto de vista do trabalhador, ele é uma parte interessada de saber qual o dano de sua saúde aquele ruído pode trazer, bem como também fatores pecuniários. Se o stakeholder, a outra parte interessada, o outro foco, é o empregador, a parte interessada está observando qual é o custo operacional, qual é o custo desse risco dentro do seu processo. Assim como também você tem outras figuras, partes interessadas, como sindicatos, equipes de auditoria, seja ela interna ou externa. Então, quando a gente fala de uma norma ISO, ela vai naturalmente trazer o processo de auditoria, até mesmo porque a gente está falando de PDCA, Plan, Do, Check and Act, então você tem que ter figuras de auditores internos e externos. Os auditores internos são aqueles certificados gabaritados dentro daquilo que é a visão da ISO, assim como uma visão ampla do que as normas ISO vêm trazendo, ISO 9001, 14001, entre outras, e bem como os auditores externos. A gente entende auditores externos aquelas partes interessadas como, aspas, fiscalização, seja ela qual for. Então, quando você tem um sistema estruturado, claro, onde eu vejo alguns colegas aí também falando muito da questão de ter procedimentos escritos. A ISO 45001 também é muito clara em dizer a questão de procedimentos escritos. Empresas de grande porte, em geral, já possuem, por terem um sistema de gestão continuado ao longo do tempo, já tem essa questão dos sistemas de gestão e também os seus procedimentos escritos e detalhados. Um exemplo, dentro de uma indústria, seja ela a indústria do refino, seja ela a indústria da siderurgia ou qualquer outro tipo de indústria que possua espaço confinado, nós temos que atender às diretrizes da NR33, bem como a questão da permissão de trabalho, permissão de entrada, os atores envolvidos naquela situação, mas principalmente ter procedimentos escritos e detalhados sobre qualificação das pessoas envolvidas naquela atividade, equipamentos de medição que devem ser colocados naquela situação, bem como também controle em fonte, trajetória e indivíduo para intervenção desse espaço confinado. Então, quando a gente visualiza isso, a gente visualiza que a ISO 45001 ela vai trazer para a gente essa visão daquilo que a gente já faz na aplicação dessas normas. O que é interessante nesse caso é de que a NR1 ela já vem com uma visão estruturada de ela ser o vagão 01 que vai puxar todos os outros vagões para a linha de prevenção e fazer um ambiente melhor de trabalho, né? Olha, Alberg, assim, só algumas considerações. O que eu acho interessante, né? Eu vou falar dos pontos positivos da NR1 e também eu vou mencionar alguns pontos que eu entendo assim, que não são tão positivos assim, para a gente poder comparar com a ISO 45001. O primeiro ponto positivo é, de maneira assim, bem subentendida, a NR1 ela força os profissionais de saúde e segurança do trabalho a trabalhar com gestão. E nós que somos da área técnica, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar gestão. Eu sou auditor da 9001, da 14001, da OSHAS 18001,
Da ISO 45001 eu não tenho certificação para auditar, mas eu conheço muito bem a norma. Infelizmente, a grande maioria, eu te arrisco a dizer que de cada 100 profissionais, talvez tenhamos um que tem experiência com gestão no todo, com a palavra gestão. Não importa se ela é só de saúde, segurança do trabalho, ou se ela vai envolver a qualidade e o meio ambiente. Então, o ponto positivo que eu vejo é que a NR1, ela está meio que forçando isso a acontecer, porque é uma estrutura que possibilita a organização apresentar desempenho. A estrutura que está lá no Programa de Gerenciamento de Riscos da NR1, a gente já vê algum avanço, porque as outras normas são todas normas técnicas, né? Apesar de que o PPRA ele também oferece essa estrutura dentro do PDCA, né? Quem entende de gestão enxerga isso facilmente. Então, assim, o ponto positivo é isso. Os trabalhadores, os profissionais de SST, eles vão ter que evidenciar desempenho, melhoria contínua no desempenho de saúde e segurança do trabalho. Já o ponto negativo que eu acho é o seguinte, já é um começo, né? Talvez o pessoal que fez a norma regulamentadora NR1 não quis assustar tanto, mas tem alguns itens da ISO 45001 que eu acho fantástico, que se fosse eu que estivesse escrevendo a NR1, eu teria colocado a política de saúde e segurança do trabalho, eu teria colocado reunião de análises críticas para avaliação de desempenho, eu teria colocado o conceito de não conformidade, para aprofundar um pouco em melhoria contínua, atendimento à legislação, tudo aquilo que já é conhecido da OSHA 18001 e que também está lá na ISO 45001. Então, o ponto negativo que eu acho é esse, mas não impede você de estabelecer uma política, porque a política ela é norteadora no seu sistema de gestão. E você também colocar reunião de análise crítica em intervalos planejados para avaliação do desempenho. Uma coisa não é impeditiva da outra, mas eu acho que ficaria mais bonito, né, se tivesse colocado esses itens lá na norma regulamentadora NR1, para essa correlação aí com a 45001 ficar mais claro, né? O que você acha? Não, acho válido esse pensamento, né, porque seria uma ampliação maior ainda, daria mais clareza, né, nesses pontos. Porque tudo que você falou, né, na questão de análise crítica, reunião de conformidade, entre outros pontos, são situações mais culturais, vamos chamar assim, mais culturais naquelas empresas que têm essa estruturação já de longa data. Então, aqui no Brasil, você tem aí empresas de grande porte que já possuem esse tipo de estrutura e cultura por N fatores, né? Seja porque questão de competitividade, questão da empresa ter as suas ações negociadas na Bolsa. Esse é um ponto importante. A partir do momento que a empresa, ela de grande porte, ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores, ela tem que demonstrar que saúde, segurança e meio ambiente, ela é um valor de fato. Por quê? Porque isso influencia diretamente no seu valor, no valor da sua imagem, no valor da sua ação. Então, existem vários índices do mercado financeiro que monitoram isso também, né? Então, isso é um ponto importante para a gente observar fatores de oportunidade. Um ponto importante, além do que você está falando, que é importantíssimo e muito bem colocado, é que logo na figura 1 aqui da ISO 45001, eu falo da figura 1, é a relação entre o PDCA e a estrutura do documento em questão da ISO 45001. Então, ela vai trazendo aqui o PDCA e a forma de organização. E uma questão importante que eu vejo aqui, ou pelo menos que eu me deparo na minha formação como engenheiro de produção, é de que nessas situações a gente consegue até aplicar uma matriz SWOT como gestor, né? Strength, Weakness, Opportunity and Threatness. Né? Então, em português seria força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, onde você visualiza força e fraqueza dentro do seu processo, oportunidade e ameaça do processo externo ao seu. Então, com isso, você consegue fazer também uma visão de como que você, gestor daquele processo, daquele negócio, quer se posicionar em relação a SST, SSMA, porque isso é muito importante. Porque senão a gente vai ficar naquela cultura do futuro, espero que não, de ficar só fazendo papel e entregando, e isso não é o fator relevante. O fator relevante é como você colocou, muito bem colocado, a questão de você ter uma análise crítica sobre aquilo que foi feito. Né? Você como gestor
outsourcing, que também a ISO 45001 traz isso daí, né, um outsourcing, um prestador de serviço, como que você vai trazer as soluções para dentro de um processo a qual será a aplicação desses conceitos. Então, tudo isso é muito importante, essa interligação. Então, a partir do momento que tem essa aplicação dentro do processo brasileiro, a gente, de fato, está caminhando muito mais para uma linha de gestão continuada a uma linha de só fazer papel e engavetar. Eu vejo que isso fará com que nós todos que estão nos assistindo, nós dois, entre outros profissionais do mercado, a gente tenha muito mais uma visão holística para a gestão continuada e não para aquela situação conclusiva de momento. E isso fará com que abra várias oportunidades para nós, de uma maneira geral. Oportunidades de trabalho mesmo, de colocar a nossa marca num trabalho, colocar a nossa visão, nossa experiência num trabalho. Assim, fazendo uma analogia, não sei se muito adequada, né? Eu diria que o Programa de Gerenciamento de Riscos, a NR1, eu diria que trouxe uma nova tecnologia para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Por que eu falo isso? Assim, você como eu também, né? Você teve aquela formação escadinha, né? De ter sido técnico primeiro, depois fez uma graduação em engenharia, depois fez uma especialização, e aí você se tornou, como se diz, hoje para mim é uma das maiores referências da engenharia ocupacional, não só no Brasil, né? Porque agora está na Europa também, né? E aí eu entendo que o PGR, ele resolve de maneira simultânea 3 dores. E eu tenho certeza que você já passou por essas 3 dores, né? O que seria? A primeira dor que o PGR, dentro dessa estrutura da 45001 resolve, é a dor da segurança. Que dor que é essa? Muitos profissionais saem do curso achando que vai conseguir resolver tudo na empresa, que vai conseguir instalar proteção, que vai conseguir fazer um projeto de combate a incêndio, que vai conseguir fazer as medições de ruído, de poeira, calor, e muitas das vezes não consegue fazer nada. Absolutamente nada, porque não é cultura da empresa fazer. Muitas das vezes contrata o técnico de segurança só por força de lei, porque de fato não quer fazer nada. E aí, o PGR, ele resolve essa dor. Por que ele resolve essa dor? Porque o empresário agora ficou bonzinho? Não. O empresário, ele não ficou bonzinho da noite para o dia. Porque o empresário, o empregador, ele começa a perceber que um programa de gestão de saúde e segurança do trabalho, quando evidenciar desempenho, melhoria contínua no desempenho, vai possibilitar ele reduzir os tributos na área de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, lá na frente, ele vai reduzir tributos na legislação previdenciária, ele vai reduzir tributos na questão da legislação trabalhista. Então, ele está de olho nessa grana, não é porque ele ficou bonzinho. E a terceira dor que resolve é a dor da consultoria. Por quê? Para um programa de gerenciamento de riscos funcionar, ele precisa de várias ações. Essas ações vão envolver treinamento, vai envolver análise ergonômica, vai envolver medições de higiene ambiental, e isso vai fazer com que o consultor, a empresa prestadora de serviços de saúde e segurança do trabalho, ela vai ter aquela opção de abandonar aquelas empresas que só querem papel, porque o PGR não vai resolver isso. Vai continuar tendo empresa, vai continuar tendo profissionais que só faz PGR de gaveta, só que o cara inteligente vai perceber que, opa, se eu tenho 10 clientes aqui, 7 deles só quer papel, se eu ficar só com 3, eu posso vender muito mais para aqueles 3, posso apresentar um resultado e encantar ele, e pode ser meu protótipo de sucesso como consultor. Então, assim, eu entendo que o PGR, ele resolve de maneira simultânea essas 3 dores. A dor da segurança, que é o cara que agora ele vai conseguir implementar tudo aquilo que ele sonhou em implementar e nunca conseguiu. Vai resolver a questão financeira da consultoria, que pode ganhar mais com menos clientes. E vai resolver a dor do empresário, que é a redução de custo. Ou, no mínimo, manter a imagem da empresa, ou melhorar a imagem da empresa em relação ao acionista, em relação à comunidade, né? Você pensa assim ou você pensa diferente? Quer complementar? Como que você vê isso daí? Não. Isso mesmo, Thiago. A questão, você colocou pontos centrais, pontos muito importantes dentro dessa característica. E uma questão também, o profissional de saúde e segurança do trabalho que está numa empresa,
né, principalmente aquele que é responsável dentro de uma empresa, desde sempre, mas agora eu acho que mais explicitamente, ele tem que se posicionar em relação à previsibilidade de fluxo de caixa da empresa para aplicação em saúde e segurança do trabalho. Por que isso? Porque muitas das vezes, nessa caminhada, nessa nossa jornada aí, você com certeza deve ter visto isso também, a gente já visualizou N orçamentos aí que não falava coisa com coisa. A pessoa chegava e colocava lá um monte de coisa para poder monitorar, qual o sentido? Né? Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma visão também de previsibilidade de caixa, do fluxo de caixa da empresa para aplicação em saúde e segurança do trabalho, isso é importante. Até porque uma das questões importantes a partir do momento em que você visualiza que um setor, departamento da empresa, está com ações na justiça, está com itens pecuniários envolvidos e tudo mais, isso é um custo operacional para a empresa perante a saúde e segurança do trabalho. Não é claro que ninguém quer ter um custo operacional dessa maneira, um custo despesa, uma despesa operacional. Então, a partir do momento que o gestor de SST consegue demonstrar que o projeto de aplicação em fonte, de controle em fonte, um projeto de PDCA, né, ter um parceiro, né, como é o seu caso aí, que é parceiro de muitas empresas, dentro do processo, no longo prazo, ajudando isso daí, mostrando soluções, é importante. Com isso, existem várias ferramentas para isso, né? Então, você tem a ferramenta do payback, por exemplo, em que você tem um investimento inicial sendo feito e você visualiza em quanto tempo que você tem de retorno em relação àquele investimento. Né? Então, exemplo, aqui, sem tentar no mérito de alguns valores, mas se você tem lá um determinado grupo de exposição homogêneo ou similar, que esse grupo tem um custo mensal de R$7 mil de adicional de insalubridade, e você visualiza que o projeto de gestão de 2 anos é de R$140 mil, né, em quanto tempo, se eu fizer um investimento correto, sério ali, né, eu vou ter de retorno com isso. Além também, depois que eu conseguir pagar esse retorno, payback, qual o tempo que eu vou ter de retorno do investimento. Então você tem várias ferramentas da área de engenharia como um todo, que a gente pode, da área de gestão como um todo. A minha formação inicial como engenheiro de produção, então eu consigo visualizar isso de uma maneira clara, né, para poder fazer essa aplicação. Então é muito, muito, muito importante que o profissional de saúde e segurança esteja muito alinhado aos outros profissionais dentro de um segmento de negócio e que ele possa, junto com esses outros profissionais de segmento de negócio, fazer com que a saúde e segurança do trabalho seja um investimento. Um exemplo, nesse ponto, nós estamos vivendo agora em momentos de Covid-19. Então, aquelas empresas que conseguem demonstrar para a sociedade que elas estão tomando ações de prevenção e conseguem fazer os testes, conseguem fazer os isolamentos, conseguem fazer todos os critérios para prevenir a ocupação daquela pessoa, bem como quem os permeia, é uma empresa que perante a sociedade, perante o mercado, perante aos acionistas, caso tenham, é uma empresa de valor, demonstra valor. Então, qual é o contexto disso? Qual é o contexto da Covid-19, por exemplo, dentro da nossa área de atuação? Para mim é total, porque você vai estar lidando exatamente com um caráter preventivo de uma coisa nova, em que todos os protocolos, procedimentos estão sendo construídos pelo mundo inteiro e a gente tendo o bom senso de seguir esses procedimentos. Então, quando alguns colegas em outras lives que eu acompanhei falam de procedimentos, essa também é uma forma da gente visualizar o quão importante é ter procedimentos escritos. E isso faz com que, Thiago, não tenhamos um documento só de gaveta. Procedimento tem que ser escrito, tem que ser treinado pela alta direção, bem como também por quem é a área de suporte e aplicado no dia a dia. Olha só que interessante. Eu talvez já seja de seu conhecimento, infelizmente tem muito tempo que a gente não conversa, né? A correria do dia a dia. Mas eu criei uma matriz de risco, que é a matriz TF, e eu tenho um ponto lá só de atenuantes. O fato de existir um procedimento escrito,
documentado e com evidências de treinamento, eu coloco uma pontuação negativa no fato de reduzir o nível de significância de um risco de uma determinada atividade, porque isso remete a controle. De repente, não vai garantir 100%, não é uma barreira, um procedimento não é uma barreira 100% segura para evitar um acidente ou para evitar uma doença ocupacional, mas é um atenuante. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, trabalhadores que não passaram por treinamento, eles tendem a se acidentar mais do que aqueles que passaram por um treinamento. Sim. Então, assim, né, é importante isso, porque hoje, com a estrutura do PGR, dá para ficar no faz de conta? Dá, mas dá para ter resultados também, se você quiser. E você tocou num ponto muito importante, que foi o tema do Café com Higiene Ocupacional da semana passada, que é a questão de negócio. E, assim, hoje, para você trabalhar com gestão de saúde e segurança do trabalho, para você fazer um PGR que funcione, que dê resultado, dentro dessa estrutura da 45001, você precisa ter visão de negócio. A segurança ela não pode se comportar como uma célula isolada dentro da empresa, em que tem um SESMIT, que é uma espécie de consultoria do operacional. Não pode. Você tem que entender a empresa como um todo e qual que é a sua participação naquele negócio. Você não está ali para fazer segurança, você está ali para produzir o produto final daquela empresa. A segurança é uma ferramenta para produzir esse produto, né? Você colocou perfeito agora, né? Eu aprendi aí ao longo da caminhada, né, das empresas que trabalhei, que atuo no momento, de que a gente é atividade meio dentro da atividade de negócio. Se você está na siderurgia, o SMS ele faz parte do seguinte, é você produzir lingotes de aço com segurança. Se você está na indústria do petróleo, é extrair óleo com segurança. Se você está na indústria da aviação, é voar com segurança. Ou seja, a segurança ela é imprescindível, mas ela é atividade meio dentro desse processo. Então, e isso faz com que a gente tenha, sim, uma importância muito grande dentro das atividades operacionais da empresa. Até porque, quando a gente visualiza uma pesquisa rápida em qualquer unidade de negócio, que você entra no site de uma empresa e você visualiza lá que a palavra segurança, a palavra meio ambiente, a palavra pessoas fazem parte da visão da empresa, da missão e ou dos seus valores, isso é uma situação organizacional estruturada. Por quê? Porque quando você tem a situação da aplicação da 45001, ou assim, da própria ISO 9001, elas colocam que a figura do alto escalão da empresa, ela tem que estar comprometida dentro com aquele conceito, né? Então, a partir do momento que você tem isso aplicado, é um ganho de escala. E é muito importante, Thiago, que a gente como profissional, como engenheiro de segurança, saber lidar e saber negociar muito bem com os stakeholders. Porque quem está como empregador cá em cima tem uma visão de redução de custo e, por vezes, talvez até uma visão de maior produtividade. E a gente tem que chegar e fazer com que essa produtividade aconteça, essa redução de custo aconteça com segurança. Assim como quem está aqui embaixo tem uma visão de que a gente está ali para poder retirar alguma coisa. E não é uma questão de retirada, e sim uma visão de ganho, de agregar valor. A gente tem que estar aqui agregando valor ao trabalho de alguém. Então, se eu vou liberar um espaço confinado, em que eu vou fazer a emissão de uma permissão de trabalho, que eu vou fazer uma emissão de uma PE, uma permissão de entrada, e vou ter todos os envolvidos ali, eu tenho que agregar valor àquilo. Como? Através, né, de uma boa liberação do trabalho, de uma auditoria prévia daquele ambiente de trabalho, da verificação dos itens que a permissão de trabalho pede, como se as fontes de energia foram isoladas, se a instalação de ventilação local exaustora, local diluidora, enfim, partes mais técnicas que sabemos como é que funciona, se aquele trabalhador respeita os protocolos do PPR, ou seja, você colocou muito bem esses pilares aí do GRO. Então, eu vejo que a ISO 45001 nada mais é do que o próprio GRO, em que você tem vários pilares que essa laje do GRO consegue se sustentar sobre esses pilares. E nós, profissionais dessa área,
somos, entre aspas, os guardiões desse bom protocolo, dessa boa aplicação desses conceitos, né? Então, é muito bem aplicada essa questão também no que você colocou no Café com Higiene, da questão de que nós, profissionais, também temos que ter a visão de negócio e do negócio ao qual estamos inseridos. Sim, sim. E, assim, uma dica hoje, assim, se eu não falo que se eu pudesse dar, né? Que eu estou sempre dando dicas, né? Para o profissional de saúde e segurança do trabalho, com a estrutura do PGR, reforça 6 assuntos importantes que não dá mais para o profissional de saúde e segurança do trabalho ficar postergando. Para você elaborar um programa de gerenciamento de risco, você vai precisar dominar a higiene ocupacional, que é algo complexo, né? A mistura de física, química, biologia, estratégia de amostragem, toxicologia, estatística, ou seja, você junta aquilo tudo para fazer um julgamento profissional e dar um parecer técnico adequado, né? Então, você tem higiene ocupacional. Quando você fala ergonomia, é um universo, né? De cara, você já tem 5 fatores ergonômicos ali completamente diferentes um do outro. Você tem um cognitivo, psicossocial, você tem um ambiental, que parece com a higiene, mas não é. Você tem o mobiliário, o equipamento, você tem o organizacional. E aí, quando a gente entra para a área efetiva da segurança do trabalho, você tem prevenção e controle de perdas, né? As técnicas de análise de acidente, de investigação, de análise de risco. Dentro dessa visão de prevenção e controle de perdas, você tem a parte de prevenção e combate a sinistros, né? Entender de seguro, como que funciona, como que aciona, como que testa, como que faz os simulados. E, além disso, o que vem organizar isso tudo, que vem ordenar isso tudo, que falta-se muito. Eu falo isso que eu fui professor no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, assim como você, né? Fui professor também em curso técnico. Falta-se muito, que é a última coisa que eu vou falar agora. Gestão de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, não dá para ficar só o técnico, né? E o engraçado é que nós, higienistas, a gente é dessa visão técnica, da formação técnica. É meio que um cientista que está ali, mas espera aí, a empresa está funcionando. O mercado lá fora, como se diz, um vírus que está lá na China, em 3 meses bagunçou o resto do mundo, tudo. Então, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, a gestão de saúde e segurança do trabalho, ela tem a ver com isso, porque, no final das contas, não é a saúde e a segurança do trabalho. É o resultado que a saúde e a segurança do trabalho proporcionam ao negócio em termos de competitividade. Sem dúvida. Sem dúvida. A questão toda é exatamente essa, porque quando a gente visualiza alguns dados aí que foram colocados em revistas respeitadas, quando você fala de produtividade, você visualiza que um americano produz aquilo que 5 brasileiros podem produzir. Então, a gente tem aqui uma série de fatores que impactam nisso. Uma série de fatores. E, dentre eles também, a questão até de como que é o grau de absenteísmo daquele negócio, daquela atividade, daquela empresa. Então, a partir do momento em que a gente tem toda essa aplicação muito clara, a regra do jogo fica muito clara para todo mundo, a gente consegue mensurar. Acho que a palavra certa é essa. A gente consegue, né, nós que somos de exatas, né, a gente procura as coisas de forma muito cartesiana. Então, sempre querendo medir alguma coisa e comparar, medir e comparar. Então, a partir do momento que a gente consegue gerenciar isso, a gente consegue também saber onde que está tendo, onde que a gente pode sanear determinados desperdícios econômicos. Então, a partir do momento que faz as aplicações corretas, mas para que as aplicações corretas possam acontecer, não existe uma andorinha só. É necessário um esforço mútuo e contínuo de todos os envolvidos naquele processo. Seja a alta direção do negócio, bem como as partes executantes, CIPA, fiscalização interna, fiscalização externa, enfim, todos envolvidos com esse objetivo da busca da melhoria contínua. O processo de melhoria contínua é o fundamental nessa situação. E com isso, há uma aplicação enorme. Quanto mais complexo for a unidade de negócio, maior é o nível de aplicação e também do estudo de investimentos que tem que ser feito para garantir uma maior produtividade daquela unidade de negócio.
Se você tem um ambiente em que você tem muitos riscos químicos envolvidos ali, então a sua atenção tem que estar muito grande sob o ponto de vista de PPR, né? Porque você vai ter que estar executando atividades dentro desse ambiente com uma incidência elevada de riscos químicos, em que você tem que ter um programa muito bem desenhado, muito bem delimitado, para saber qual tipo de EPR mais adequado àquela situação. E isso sabemos, você já fez aplicação de PPR, né? E a gente sabe o quão complexo é fazer essa aplicação. Não existe a questão de você chegar com um orçamento X e sair comprando só um tipo de respirador para aquela unidade de negócio que você vai resolver a vida, porque não vai, sabemos disso, porque existem outras variáveis envolvidas. Então, tudo isso são pontos que a própria norma em questão, a ISO 45001, eu vejo que é um bom reflexo perante as nossas NRs. Então, fazendo sempre esse paralelo aí dessa reflexão das nossas normas brasileiras, bem como essa norma internacional. Não, bacana. E assim, o que eu acho importante para o profissional de saúde e segurança do trabalho hoje é ele ter essa visão macro e ter uma visão sistêmica. Principalmente num item aí que a ISO 45001 ela pontua muito bem, e também a OSHA 18001, é a questão do tratamento das não conformidades. Identificação e tratamento. Porque se você não tiver visão sistêmica, você vai acabar tratando a consequência. Tratando só a consequência. Só a consequência, nunca a causa. E aí, quando você estuda, você aprofunda. E aí eu iria incluir mais uma norma aí, né? Além da 45001, que tem a estrutura do PDCA que você falou no início da live, a 9.000, a 14.000 e a OSHA 18.000, mas uma norma de auditoria, 19.011, até para você começar a analisar o tratamento das não conformidades, que muitas das vezes existe uma falha na identificação adequada da não conformidade. E se tem essa falha, o que vai acontecer? Não conformidade é o não atendimento de um requisito, então ele vai continuar acontecendo. E quando você não tem visão sistêmica, quando você não conhece de gestão, você acaba caindo em algumas armadilhas, como por exemplo, imagina uma empresa que tomou uma não conformidade porque não sinalizou adequadamente o depósito de combustível. Aí, quem não tem visão sistêmica, pensa assim, não, é simples, vamos lá e vamos sinalizar e resolver o problema. Não, mas não é isso. Por que a empresa não sinalizou? Ah, porque ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque ela não tinha uma consultoria jurídica de legislação, de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Então, por isso que ela não sabia, por isso que ela não fez. Então, qual que é a causa da não conformidade? É ir lá e colocar a placa? Não. É ter um serviço, de repente, um serviço contratado de uma consultoria jurídica que vai estar lá acompanhando o Diário Oficial da União o tempo todo e qualquer novidade te deixando a par. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba caindo nisso daí e uma estrutura de um sistema de gestão te possibilita ter uma visão sistêmica para você conseguir, de fato, identificar primeiro, você tem que identificar bem as não conformidades para você tratar de maneira adequada, né? Perfeito. Também trago pegando como gancho aí o que você falou, trago um comentário também de que existem empresas que têm protocolos de auditorias comportamentais, né? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer ou de ver algumas, mas nas auditorias comportamentais a gente visualiza exatamente vários fatores, né, envolvidos tanto no processo como principalmente o comportamento do trabalhador inserido naquele processo. Então, um exemplo disso você tem uma empresa que tem todos os procedimentos escritos para a utilização dos EPIs, tanto que ela já determina como sua política o seguinte: a partir da entrada, a partir de um determinado ponto que você entra na área industrial, é obrigatório o uso de capacete, óculos, protetor auricular, luva de vaqueta. Aí você vai fazer a auditoria comportamental, com isso é um procedimento já escrito, você vai fazer a auditoria comportamental e em determinado momento você visualiza que um colaborador não está utilizando o protetor auricular, por exemplo. Então, como tratar esse desvio? Da onde que vem esse desvio? Não é? Se você tem um procedimento escrito, se você tem a informação colocada ali
Aí vem aquelas questões da investigação. Aquele trabalhador que está naquele local, ele foi treinado para aquilo, ele sabe desse procedimento, ele é novo no processo, né? Ele tem conhecimento. O fato de ter um procedimento escrito não significa nada se ele não for bem aplicado. Uhum. Então a gente tem que, além de escrever o procedimento, desenvolver o procedimento, é fazer a aplicação do procedimento no ambiente de trabalho ao qual ele foi projetado e acompanhar ao longo do tempo a sua evolução. Ou seja, como as pessoas estão absorvendo aquela informação ao longo do tempo até aquilo se tornar cultural, básico. Né? Você entrar no seu carro, dentro de uma indústria, não precisar nem mais pensar em colocar o cinto de segurança, você já coloca normalmente. Uhum. Então é acompanhamento dessas métricas ao longo do tempo. E isso é muito importante que você colocou, e frisando mais uma vez, como você falou no Café com Higiene de tempos passados, que é fundamental que a gente tenha um acompanhamento com ferramentas adequadas de acompanhamento. Você chegar e também fazer uma auditoria, lançar o dado e não acompanhar a evolução desse desvio, também não adianta nada. Então o elo da corrente ele tem que estar coeso em todo o seu percurso. Desde a identificação do problema, do input de dados, do tratamento dessa informação e de como essa informação chegou lá na ponta que foi onde se encontrou esse desvio. Assim, às vezes eu paro para pensar assim, eu vejo como que o tempo passou rápido, né? Já lá por 20 anos de experiência aí nessa área, aí parece que foi ontem que eu comecei. E assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa legal, né? Uma das assim, as coisas que eu tenho o maior orgulho, né, de ter trabalhado na Alcoa, né? E a Alcoa, assim, dispensa esse comentário até dias atrás que faleceu um dos presidentes que mudou a cultura de segurança na empresa, melhor, mudou a empresa através da segurança. E aí eu vejo assim, a gente está avançando, mas tem tanta coisa avançada, né? Igual você falou, auditoria comportamental. Eu já tive a oportunidade de ver, assim, uma análise de risco feito com base em expressão corporal, linguagem corporal. Ou seja, tem muita coisa avançada aí já no mercado, mas assim, a gente está avançando também, né? Isso é que é legal, né? Só de Sim. A NR1 trazer de fato, de maneira clara, né? Porque já tínhamos o PPRA, que sim, tem a estrutura do PDCA. Quando você pega antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, é o mesmo desenho do PDCA, não há dúvida quanto a isso. Só que lá ficou mais claro, né? Ficou mais claro essa questão da estrutura, do planejamento, do inventário de risco, do plano de ação, da avaliação do nível de risco, né? Ela não fala em matriz de risco, mas fala que a empresa tem que indicar o nível do risco a que o trabalhador está inscrito. Até então, onde o NR1 era só o funcionário tem que saber quais os riscos que ele está exposto, mas não o nível de risco. Então, assim, a gente vê que tem avançado, que tem melhorado. E, assim, eu sou meio que insatisfeito, né? Então, assim, pô, por que não coloca lá, siga a ISO 45001, pronto? Aí era melhor, né? Aí a NR na verdade, assim, frase, né? Mas assim, você que está aí na linha de frente dessa, né, com a sua empresa, nessas consultorias, eu tenho certeza de que você é um desses instrumentos técnicos que a sociedade tem da aplicação básica e além daquilo que se pede às NRs. Quando a gente faz a aplicação, quando eu digo aplicação básica, é o seguinte, tudo que está na NR é a aplicação mínima daquilo que a empresa precisa ter. Sim. Então, a NR é o mínimo que a empresa precisa ter. Daí para frente, é uma questão exatamente desse tratamento entre partes interessadas, né? Entre o contratante e o contratado, entre o consultor e o consultado. Então, assim, a gente visualizar o quanto de ganho que vai ter com isso ao longo do tempo. Né? Então, essa é uma questão bem interessante. Também voltando, lembrando de assunto, falando ainda da questão da matriz de força, fraqueza, oportunidade, né, e ameaça, a gente visualiza que outras situações que não são tão inerentes
a segurança do trabalho, mas são inerentes à higiene ocupacional, a gente tem que tratar também dentro dessa questão desse guarda-chuva, que você até usou um exemplo aí nas suas lives do guarda-chuva, que é a questão dos fatores ambientais, que estão alheios ao meu processo. Então, um exemplo, você tem uma fábrica de sapatos que foi instalada em determinado local. E, ao longo do tempo, só tinha aquela fábrica ali. E depois, ao redor da fábrica, foi crescendo uma comunidade de pessoas que começaram a trabalhar na fábrica. A comunidade foi se instalando ali, então foi criando bairros e tudo mais. E a fábrica, ao longo do tempo, foi gerando ruído. Só que a fábrica chegou antes. Mas mesmo ela chegando antes, aquele ruído está incomodando quem chegou depois. E o poder público vai chegar, se receber denúncia, vai chegar e vai observar, em relação a essa comunidade, o que a empresa tem que fazer para dirimir aquele ruído ali. Ou seja, a gente está visualizando com isso ruídos ambientais, está visualizando com isso a NBR 10151, NBR 10152 na sua aplicação, bem como a CONAMA 01 como item federal, e para nós que atuamos nessa área, visualizar onde está instalada essa empresa, visualizar os fatores ambientais ditos pela prefeitura, quando dá ausência pelo Estado, quando dá ausência pela federação. Então, o que eu estou trazendo com isso de exemplo? De que não é só a gente ficar olhando para a higiene ocupacional como um caráter só de apertar play e pause de equipamento. Isso é muito fácil. O difícil, o desafio, na verdade, é a gente entender onde a gente está inserido dentro desse contexto e como a gente pode ajudar observando as normas e os processos que são inerentes à nossa atividade. Sim. E quando a gente pega o conceito de higiene ocupacional lá da AIA, que inclusive está até no seu livro, né? O conceito da CGH, a higiene ocupacional tem a ver com a comunidade também, não é só daquilo do microambiente, aquilo que extrapola para a comunidade também, né? E aqui no Brasil a gente meio que separa isso para o meio ambiente, né? No exemplo do ruído, às vezes um exemplo de material particulado também. Mas assim, tem que pensar isso tudo, né? Quando você vai implementar um projeto. E aí a importância do profissional de saúde e segurança do trabalho mostrar que é importante ele estar em todas as etapas do processo, principalmente ainda na etapa de projeto, para poder resolver essas questões. Sem dúvida. Então, assim, tem muita coisa ali desses conceitos de HO que a gente visualiza de uma maneira mais ampla, mais macro. Igual agora, com essa questão da Covid-19, tem uma série de protocolos que vão se tornaram, na verdade, o novo normal. De você chegar numa empresa, está tudo higienizado com álcool em gel, você chegar, se você for pegar o veículo da empresa, está tudo higienizado. Como que, por exemplo, também, nessa questão, a empresa vai estar observando a qualidade do ar interior dos ambientes com sistema de ar-condicionado. Qual é o impacto disso perante esse quadro de coronavírus? Ambientes fechados, com pessoas ali dentro, como que a qualidade do ar interior, resolução número 9 da Anvisa, de 16 de janeiro de 2003, se não mudou, né, vai tratar isso daí e mais. Onde isso se insere dentro do contexto da ISO 45001? É mais um ponto a ser observado. Claro, nós temos que observar que todo e qualquer sistema de gestão, quando aplicado, ele tem as suas aplicabilidades customizadas àquele ambiente de negócio. Você tem ali uma linha de raciocínio. E dessa linha de raciocínio você vai ampliando e colocando aquilo que a unidade de negócio pede no curto, médio e longo prazo. Né? Então, nessas partes de controle, nessas partes de gestão continuada, dos monitoramentos, quais os monitoramentos adequados. Você também falou uma coisa muito interessante, Thiago, que é a questão de usar matriz de risco e também na questão do inventário. Eu tive a oportunidade no ano passado, de fazer um trabalho numa universidade de levantamento de agentes químicos e em que a gente utilizou como uma das referências de matriz o método Cause Essentials. Você já ouviu falar desse método, Cause Essentials? Não, isso não.
o método Cos Essentials é um método de aplicação, uma ferramenta, uma matriz de risco para a área de produtos químicos, para inventário de produtos químicos. Uhum. Tem esse material da Cos Essentials disponível na Fundacentro. Então, tem várias bibliografias da Fundacentro sobre Cos Essentials. É um tipo de ferramenta utilizada para fazer esse monitoramento qualitativo dos riscos químicos. Agora, Por quê? desculpa, agora recordei, não estava lembrando da palavra. Inclusive, eu tenho Certo. uns livros aqui que eu acho que eu posso até localizar rapidamente aqui, que trata exatamente desse assunto aqui, olha. Opa, esse daqui? Esse mesmo. Avaliação qualitativa de riscos químicos, esse é o método Cos Essentials. Aqui agora. Então, em que a gente faz uma visualização. Por que a gente foi acionado? Porque, como uma universidade com vários cursos ali, curso de medicina, de odontologia, de química, biologia, enfim, eles têm um rol de produtos químicos infinitos ali, né? Desde pesticidas, benzeno, formol, enfim. Só que a frequência de aplicação disso e a sua concentração, a gente consegue ter uma ideia qualitativa, aplicando uma ferramenta qualitativa. Com isso, ao final, assim, bem em resumo, ao final a gente conseguiu determinar quais eram efetivamente os grupos de exposição que efetivamente precisavam de ser monitorados, numa gradação que ia de A a E, onde A é totalmente trivial, você não tem por que monitorar, assim como letra E também você não tem que monitorar aquilo que é muito acima do limite de tolerância, uma situação muito discrepante, como uma situação de valor máximo ou de valor teto. Então você fica ali entre B, C e D. Em que B você tem um risco baixo, em que você consegue dar uma previsibilidade de monitoramento de até 36 meses. Uma categoria C, você consegue dar uma previsibilidade de monitoramento de até 24 meses. E na categoria D, uma previsibilidade de monitoramento de até 12 meses. Ou seja, com isso, a gente criou uma linha de raciocínio ao longo do tempo em que a gente consegue priorizar o seguinte. Para mim, os GHEs ou GEs de categorização D, aqueles que têm que ser monitorados em até 1 ano, são prioritários. Uhum. Eu não vou me preocupar com categorização B. Não que eles não façam parte do meu rol de importância, fazem, mas não comparado à caracterização D. Esse caso de quantificar. Ou seja, se eu for fazer um orçamento futuro para essa universidade, para essa empresa, para essa unidade de negócio, o orçamento ele pode ser feito em 3 partes. Vou fazer primeiro um plano de 3 anos, um plano de 3 anos, mas a minha linha de raciocínio vai ser, no primeiro ano, atacar aquilo que foi na qualitativa mais... o risco ficou mais latente aos nossos olhos. Bom, beleza. Rosenberg, a gente tem 1 minuto e 45 segundos para encerrar. Qual que é a dica, qual que é a sacada que você passa aí para o profissional de saúde e segurança do trabalho que está assistindo a nossa live ou que vai assistir depois no IGTV? Bom, a primeira é que acompanhe o canal do Thiago, acompanhe aí o Café com Higiene Ocupacional que ele faz sempre pela manhã. Nos acompanhe nas redes sociais também, no Instagram, entre outros também. E a aplicação direta da ISO 45001, para aqueles que forem buscar mais informações, vão visualizar que ela tem muita similaridade com essas questões das normas que foram desenhadas agora. Não, medir é diferente de avaliar, pessoal. Como já dizia Mário Fantasini, medir é diferente de avaliar. Então, avaliar a gente precisa ter um critério bem maior do que medir. Pessoal, agradecer a presença aí do Rosenberg Rocha, né? Que é um grande amigo aí de décadas já na higiene ocupacional aí, ele, Leandro Magalhães, e tem uma turminha aí que ajudou a fundar aí o GT, o Silvio, né? Então, assim, muito agradecido. Vamos marcar outra live aí, vamos marcar algum evento. E vamos nos preparar também para uma reunião online do GTHO, né? Por que não, né? Sim. Vamos combinar uma reunião online aí do GTHO.